Olá, muito bem-vindo, de antemão, grato pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista coletiva e no programa de hoje recebemos o maestro, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Leandro Carvalho. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o plano de metas e perspectivas da Secretaria. O Leandro está no primeiro mês, acompanhando, tomando o pé da situação. Nos acompanha na entrevista o jornalista Narbal Guerreiro. Bem-vindo, Narbal. Obrigado, Cláudio. É um prazer sempre estar participando com vocês aqui na TV Assembleia. Como de costume, a gente introduz o tema para ter uma harmonia melhor e também vocês poderem nos acompanhar com mais qualidade, né? Então eu passo a ler essa introdução apresentando um pouquinho o maestro, né? Governo novo, vida nova. O governador Pedro Táxi vem montando uma equipe de ponta, quebrou alguns paradigmas e tem apostado na competência e no currículo dos gestores para o primeiro escalão. Dentro da reforma administrativa proposta pelo governador, a Secretaria de Cultura agregou a pasta de Esporte e Lazer. A nova secretaria foi confiada ao maestro Leandro Carvalho. Leandro dirige a Orquestra do Estado de Mato Grosso desde 2005, participou da elaboração do Plano Estadual de Cultura ainda no governo Blairo Maggi como assessor especial. Sua formação acadêmica é sólida, graduou-se em música erudita em São Paulo, fez pós-graduação em regência orquestral na Holanda, em Jarvi e também em Jarvi Academy na Estônia. Seu mestrado foi com o mestre Ariano Suassuna e durante a sua vida gravou com ícones da música brasileira como Baden Powell, Turíbio Santos, de quem foi aprendiz. O prêmio mais recente, se podemos dizer assim, foi a seleção para participar do Svetlanov International Conducting Competition, em Paris, com a Orquestra Filarmônica da Rádio France. Em junho de 2014, ele foi o único latino-americano selecionado entre 510 inscritos de 30 países. O conhecimento da cultura tem de sobra, né? A bagagem é ampla, o repertório também. Como é que você recebeu esse desafio para encarar assim, o outro lado do balcão? Olha, eu não tinha realmente, estava fora do meu radar, fora do meu horizonte. Dizia para minha família que eu não tinha nenhum interesse em assumir essa posição. Eu vinha conversando com o governador Pedro Táxi com o intuito de colaborar na escolha do secretário que tivesse o perfil adequado para esse momento. E a gente vinha conversando, mas realmente sem nenhuma intenção. E eu vinha acompanhando a escolha dos outros secretários com muita surpresa e com muita admiração, já que se tratava, acredito que pela primeira vez no Estado, de um corpo técnico, realmente técnico, pessoas especialistas nas suas áreas, pessoas respeitadas ali, cada um na sua seara. E quando o governador me convidou, eu, muito motivado pela sua própria trajetória política e pelo perfil desse secretariado, eu acabei aceitando com o objetivo de dar a minha contribuição, ou melhor, de seguir contribuindo, né, para o desenvolvimento humano, para a cultura, para a educação de Mato Grosso, e com uma consciência muito clara e com muita humildade que isso é uma posição muito passageira, né? Você está secretário, né? 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo eu devo ficar, 3 anos, até eventualmente 4 anos, se tudo correr bem. Mas eu tenho consciência que isso passa rápido, 4 anos ainda, se for o tempo, passa muito rápido. E eu vim com o objetivo de realmente contribuir para reestruturar a secretaria, reestruturar os nossos parâmetros legislativos e que eu possa ter orgulho desse trabalho. A gente já começou fazendo esse trabalho, já estou entusiasmado com o futuro, já vejo que existe possibilidade realmente de deixar um legado e uma contribuição importante para o setor. Nós tivemos no Ministério da Cultura um músico também extraordinário, o Gilberto Gil, que para mim é um divisor de águas, né? A gente pode pensar na cultura antes do Gil e depois do Gil, né? E uma das coisas mais interessantes que ele trouxe, na minha opinião, é a questão da economia criativa, da valorização da cultura pelo lado econômico, né? Uhum. O Gil dizia assim, enquanto o Ministério da Economia olhar para a gente como gasto, nós não vamos para frente. Né? E eu vi que no plano de metas, uma das coisas, né, eu queria que você comentasse do plano de metas, mas também dessa questão da economia criativa, como é que a cultura ocupa seu espaço
dentro do governo, dentro da vida cotidiana do cidadão, para além do simbólico. Deixa eu até complementar, se você me permite. Eu já teve uma experiência no governo Blário como assessor especial. E você tem, na verdade, uma certa bagagem de ter já atuado nessa área, né, como gestor, né, na gestão da cultura. O cenário que você encontrou te surpreendeu? Qual foi o cenário? E essas metas que o Cláudio acabou de se referir, que foram tratadas, aliás, para todas as secretarias pelo governo, para ser cumpridas até 28 de fevereiro, se não me engano. 30 de março. 30 né? de março. Nosso prazo, 100 dias. Bom, vamos por partes. Primeiro, com relação a essa experiência no governo Blário Maggi, ela foi muito enriquecedora. Eu destacaria para vocês a criação do Fórum Cultura Brasil Central, que nós fizemos em parceria com os estados aqui do Centro-Oeste, mais Tocantins, e foi quando o Brasil participou pela primeira vez institucionalmente do MIDEM. O MIDEM é a maior feira da indústria fonográfica do mundo, que acontece há mais de 40 anos em Cannes, no sul da França. Nós articulamos com todos os outros estados e fizemos um local, tínhamos lá nossa base de exposição e preparamos diversos produtos promocionais de artistas e profissionais da indústria fonográfica dessa região do Brasil. No primeiro dia da feira, para vocês terem uma ideia, quem abriu a conferência foi o ministro da Indústria e Comércio do Reino Unido. Então, você imagina, o ministro da Indústria e Comércio do Reino Unido e participar de uma feira da indústria fonográfica. Então, a indústria fonográfica ela é vista como a indústria têxtil, como a indústria de calçados, como, enfim, como qualquer área da economia que emprega, que gera impostos, que movimenta, enfim, e que ainda tem uma dimensão simbólica que contribui para o país de uma forma incomensurável, vamos dizer assim, não difícil de medir em números. Então, eu acho que concordo com você que a gestão do Gil foi um divisor de águas, projetos realmente, políticas públicas muito abrangentes foram criadas, como, por exemplo, o Cultura Viva, que inclui os pontos de cultura, que até hoje existe, inclusive, o primeiro ponto de cultura em Mato Grosso, da primeira seleção foi o Ciranda, quando logo após a criação, eu criei o Ciranda em 2003, e essa seleção, se não me engano, foi em 2004 já. Então, programas que existem até hoje, inclusive, a gente quer dar continuidade e dar uma atenção especial ao programa Cultura Viva. Existe a Lei Cultura Viva, foi aprovada no Congresso Nacional o ano passado. Bom, concordo. Deixou Economia de ser uma política da de cultura governo para ser uma política de Estado, que é ótimo para a gente, dá mais estabilidade. Exatamente, né? Exatamente. O mesmo com o que está acontecendo com o Sistema Nacional de Cultura e todas as derivações, os sistemas estaduais, tudo isso também é um desafio que a gente tem pela frente, faz parte do plano de 100 dias. A gente vai ter que revisar essa legislação também do plano estadual. É fundamental que a gente possa levar isso adiante para que Mato Grosso insira-se nesse contexto e nesse alinhamento de políticas públicas importantes que vêm sendo discutidas e consolidadas em todo o país há mais de 10 anos, nesse mesmo direcionamento. E dentro do plano estadual do nosso termo de compromisso, nosso contrato de gestão com o governador, estão incluídos ainda a revisão da legislação do Fundo Estadual de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura. Então, são duas frentes de trabalho fundamentais. Essa é a base de tudo que vai acontecer nos próximos anos e a gente quer fazer isso de uma forma bem aberta, bem transparente, em diálogo com a comunidade cultural, com os profissionais da cultura, com os artistas e com a consciência que é preciso um pouco de calma, revisar esses parâmetros para aí sim rediscutir o programa de apoio à cultura, o chamado PROAC, para que ele possa ser relançado, se possível, até o meio do ano. A gente está com esse prazo na cabeça, a gente não sabe ainda se isso é viável, mas, enfim, ele precisa ser lançado esse ano, mas dentro de outros parâmetros, né, com uma outra legislação, com outro conselho, que traga mais transparência. A população toda acompanhou a Operação Alexandria ano passado, com conselheiros sendo presos, com um sistema de corrupção ali instalado ali dentro. Assim, ninguém quer mais isso. O governador Pedro Taques repudia isso com veemência, eu também, e todos nós, né, toda a sociedade. Ninguém quer um conselho obscuro,
enfim, viciado, todo mundo sabe. A gente quer um conselho, a gente quer fortalecer o conselho, um conselho transparente, porque tem muita gente séria também, tem conselheiros sérios. Tem gente séria e essas pessoas também estão acuadas. Então a gente quer não cometer injustiça, identificar quais são os problemas e, com o apoio do próprio conselho, repensar o conselho, reestruturar para que ele possa renascer, vamos dizer assim, dentro de outra perspectiva e que a sociedade se sinta representada por esse conselho, porque o conselho nada mais é do que isso. Ele representa a sociedade, né? Tem pessoas integrantes de vários setores e esse conselho legítimo, representativo, aí sim ele possa servir como uma instância consultiva importante na elaboração de políticas públicas da Secretaria de Cultura. Inclusive, a gente vai discutir, não sei, mas muitos conselhos Brasil afora, por exemplo, os conselheiros não aprovam projetos. Não cabe ao conselheiro aprovar ou não aprovar. Existe uma comissão externa, formada por especialistas de vários estados, pessoas que não têm vínculos locais. Ele vai analisar a qualidade técnica, o conteúdo e vai dar um parecer. Então, isso é uma possibilidade. Nesse aspecto, não esquecendo de falar um pouquinho do cenário que o senhor encontrou, que assim, o senhor chegou depois dessa operação, então, quer dizer, a moral dos funcionários também abalada. A imagem então, da própria secretaria. secretaria. Da própria secretaria abalada. Né? Então, essa questão me remeteu, quando o senhor falou, ao primeiro Conselho de Cultura. O primeiro Conselho de Cultura a gente tinha notáveis. Né? Você tinha lá um Ricardo Guilherme Dick, conselheiro. Né? Você tinha lá um Eduardo Ferreira, um multimídia, com uma cabeça extraordinária. Então, você tinha o Roberto Vitório, que é um maestro, um compositor extraordinário da música erudita contemporânea. De certa forma, foi um conselho, não foi um conselho eleito, foi um conselho indicado. Né? Eu não sei até que ponto a gente pode pensar não num conselho, do ponto de vista que a participação democrática é um dos pilares, né? Mas, como o senhor colocou, quer dizer, uma comissão de notável para avaliar por segmento e tal. Então, mas é esse debate, né? É esse debate que tem que ser aberto agora. Eu acho que cabe à secretaria abrir o debate e vamos dizer assim, organizar, de certa forma, o debate. Porque se cada um, né, der a sua opinião, a gente não consegue chegar no documento. A gente tem até 30 de março... Até pelo prazo, né? A gente tem 30 de março para chegar num documento final. Então, como que a gente opera isso de uma forma em que todos possam contribuir, mas de forma organizada? A gente está justamente discutindo isso agora. A gente pretende criar um grupo de trabalho com técnicos da fazenda, do planejamento, da administração, dos órgãos reguladores, da procuradoria, etc. E elaborar um documento para poder ter alguma coisa concreta para discutir com a sociedade. E aí cada um opinar objetivamente em cima de cada ponto e aí tentar resgatar essa credibilidade para que os notáveis, para que os artistas, produtores, as pessoas que realmente produzem e fazem muito para o Mato Grosso, para que eles possam voltar e possam voltar a participar da vida cultural nesse sentido, né? Nos conselhos e que eles possam nos ajudar a construir novas políticas públicas para o futuro. Eu acho que o quadro que o secretário deve ter encontrado não é diferente daquilo que muita gente aqui fora já imagina, né? E o que eu acho que é importante a gente também falar, secretário, nesse início de entrevista, é sobre também a absorção de outras pastas na secretaria, como o esporte e lazer. O orçamento estreito, apertadíssimo, e vai ser uma missão muito maior do que essa que o senhor está colocando aqui. Se fosse só a cultura, já seria difícil. Agora, com essas outras duas pastas, importantíssimas também, qual é a expectativa do maestro Leandro Carvalho? Veja, eu cheguei há 3 semanas, praticamente. A primeira semana foi uma semana conturbada, a gente está assim, nos primeiros dias. Encontrei um orçamento de 0,1%. Do Estado. Mas muito dinheiro, né? É muito pouco. Sim, se você parar para pensar na preservação do patrimônio histórico, prédios históricos importantes que estão caindo aos pedaços, Biblioteca Estevão de Mendonça com infiltração goteira em cima dos nossos livros históricos, sem nenhuma segurança. Aí a gente pensa nos museus, aí a gente pensa nos programas, aí a gente sabe, a cultura ela tem uma abrangência tão grande, ela precisa de recursos, ela precisa... Sabe, a situação, eu não posso te afirmar com toda certeza, mas eu tenho quase certeza que esse é o pior orçamento da história. Acho que a cultura nunca teve um orçamento tão baixo. Como é que pode ser menor do que 0,1%? Vai ser 0,01%? Não dá.
Então, qual que é a missão? Eu tenho certeza, a gente tem o governador Pedro Táxi, tem todo o conhecimento e a consciência da importância da cultura e ele quer investir. Só que, por outro lado, realmente é preciso organizar a casa. Eu encontrei uma secretaria com um organograma desatualizado, um organograma que não atende mais a demanda do setor do século XXI. Me entende o organograma? Uhum. As superintendências, como elas estão. Esse organograma ele tem que existir de acordo com uma política pública, tem que ter um objetivo. Você organiza, quando você vai criar uma empresa, você divide por departamentos, por coordenações, de acordo com o que a sua empresa faz. Então, se a gente tem uma secretaria que ela tem um objetivo específico, ela tem que ter uma organização interna que atenda esses objetivos. Além disso, a gente tem uma deficiência de quadros de recursos humanos muito grande. Isso foi detectado pela equipe de transição. Você tem poucos servidores, muito poucos servidores efetivos, servidores já muito próximos da aposentadoria. Os servidores comissionados, os cargos comissionados estão sendo extintos porque a máquina vai diminuir, isso já está sendo anunciado há muito tempo pelo governador, é uma necessidade. E vem sendo diminuído. E vem sendo diminuído e vai continuar sendo diminuído. Então a gente está assim, está encolhendo, a gente vai ficar assim com um núcleo muito pequeno, com um orçamento muito pequeno para responder por coisas muito grandes. Né? E esses 0,01%... 0,1. 0,1%, são para as 3 pastas? Ou seja, não, isso é a Secretaria de Cultura junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, é mais 0, alguma coisa, entendeu? São 2 pastas que têm muita demanda, que precisam ter seus recursos mesmo assim, aumentados. é uma coisa... No esporte, por exemplo, falando um pouquinho de esporte. Quando o Aicim Tocantins, por exemplo, quando ele estava no domínio da Secretaria de Esporte, existia uma superintendência. Aí essa superintendência foi extinta quando ele passou para a Secopa. Desde o dia 1º de janeiro, ele voltou mas não voltou à superintendência. Então, são questões que nós estamos discutindo. E aí, como é que vamos fazer o orçamento que nós temos, esse redesenho do espólio, do legado... Da Copa. do largado da Copa. Tá, isso tudo está sendo rediscutido. Vai para quem? Quem que vai ser responsável pelo quê? Nós temos hoje a discussão ampla da Arena, conduzida pelo Gustavo de Oliveira no assunto estratégico. Estamos discutindo seriamente a questão do Aicim Tocantins, que nós tivemos que interditar por problemas estruturais graves para poder fazer os reparos, para poder fazer um laudo pericial técnico a respeito da infraestrutura, sabe? Então, a gente está enfrentando a questão do Bolsa Atleta, se vocês quiserem falar de esporte, 3 anos sem Bolsa Atleta. Estamos discutindo com o Conselho, com o Conced, com todas as federações. E isso que estamos caminhando para uma Olimpíada no Brasil. Para uma Olimpíada no Brasil. Então, assim, a gente quer repensar o Bolsa Atleta, repensar. E aí, vocês me perguntaram antes, né, como é que fica você no esporte? Eu fico à vontade porque eu estou trabalhando com o secretário Pedro Shinohara, que é um homem respeitado, que tem um amplo conhecimento na área esportiva, é respeitado como homem do esporte. Então, o convívio com ele, o cotidiano com ele, tem me ensinado muito, eu tenho dialogado muito, e eu estou ali, meu objetivo é contribuir, é ter o olhar do gestor, sabe? Ter o olhar do gestor em todas as áreas e com uma equipe. Você não constrói nada sozinho. Claro. Você tem que ter uma equipe boa e dialogando e construindo. E não só entre nós, dentro da secretaria, mas com as federações, com o conselho, com as pessoas, com os esportistas. E aí, o que está faltando? O que está errado? Ouvir, dialogar e dali ter sacar qual é o caminho. Para saber que não é dono da verdade. Né? Claro, humildade. Agora, e você construindo. Secretário, com esse quadro todo, que o senhor está principalmente questão de recursos, do orçamento, das pastas, o senhor pensa em lançar mão de uma parceria com a iniciativa privada, buscar... Tem alguma meta nesse sentido, algum estudo avançando nesse sentido? Foi ótimo você ter perguntado isso, porque isso vai ser uma característica da nossa gestão. Parcerias, justamente, não só pela necessidade financeira, que até pela integração. É premente, mas pela capacidade, pela transversalidade que a cultura tem com as outras áreas. E isso inclui com as outras secretarias. Então, tem uma série de programas que a Secretaria pode desenvolver, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e essa transversalidade vale para o esporte também para o lazer.
com outras secretarias. Então, a gente tem várias ideias, várias coisas muito interessantes que a gente quer levar adiante, mas, mais uma vez, estamos nos primeiros dias. A reforma administrativa ela vai dar muito trabalho, porque ela exige muita energia. São 2 unidades administrativas que vão se reformular e que vão se encontrar. Então, a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento, sabe? Então, é muito, muito complicado, mas sem dúvida, para o futuro a gente quer priorizar parcerias, a gente quer também, tem um outro ponto interessante, que muitas empresas utilizam incentivo fiscal, com o recurso que elas ganham aqui em Mato Grosso e investem em outros estados. Então, isso é uma coisa que eu já me revolto com isso há muitos anos e agora acho que nessa posição de secretário eu vou poder contribuir para esse debate, conversar com as empresas e tentar criar um estímulo, um programa para que elas possam investir nos projetos aqui em Mato Grosso, que a gente sabe que tem projetos de qualidade que podem receber os recursos. Secretário, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Você continue conosco, que ainda tem muita coisa para a gente perguntar, muita coisa para a gente saber nesses meandros da cultura. Voltamos já. Um copo. Um problema. Não deixe a bebida destruir sua vida. Se ao beber você perde o controle, procure ajuda. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Casa Cidadã. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com entrevista coletiva, recebendo aqui nos estúdios o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Leandro Carvalho. Para você que está chegando, a gente está falando um pouquinho do plano de meta, das perspectivas, o que encontramos e o que podemos esperar daqui para frente das pastas que se uniram. Leandro, nós falamos dos recursos, você falou que talvez seja o menor orçamento historicamente falando, né? 0,1% do orçamento do Estado. Esse 0,1 inclui já toda a manutenção da secretaria, né? Porque eu me lembro que o PROAC do Silval teve um ano que foi 5 milhões, quer dizer, né? Você está falando em 26 milhões de orçamento esse ano, né? Incluindo a folha, incluindo tudo. Incluindo a folha, incluindo tudo, né? Então essa ponderação que eu queria... Sobra quase nada. Certo. 5 milhões você faz um filme. Entendeu? Como é que a gente pensa numa política para o audiovisual com esse recurso, entende? Como é que você cuida do patrimônio histórico? Como é que você amplia as bibliotecas? Como é que você renova acervo? Como é que você... Entendeu? É impossível, não dá. Não tem por mais parcerias, por mais patrocínios, por mais que você articule, né, sempre o próprio Ministério da Cultura, com esses programas todos, como Cultura Viva e outros, né, ele sempre pede uma contrapartida. Sempre. É pequena, mas é uma contrapartida. Então você está fora do contexto. Você começa a ficar fora. Às vezes você tem que abrir mão de um recurso porque você não tem uma contrapartida mínima para dar. Aí perde a oportunidade da exposição do Estado lá fora, a cultura local. Levar. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, pedindo até permissão, Cláudia, ainda falando um pouquinho da cultura, e a interiorização da pasta, como é que vai ser feito esse trabalho junto às diversas manifestações culturais que nós acompanhamos, aí, por exemplo, lá em Campo Novo, lá no Xingu, na região do Araguaia. É lógico que está sendo pensado, mas esse orçamento vai dar para poder chegar lá, secretário? Então, essa é uma prioridade, né? Democratização, descentralização, e as parcerias? Ou como você disse, interiorização, né? Só que isso não pode acontecer no varejo, sabe? Na minha visão, né? E na visão do governador Pedro Táxi. A gente precisa criar um programa, políticas públicas, mais uma vez. Como que isso vai ser feito, de que forma, qual é a nossa realidade, como a gente pode pensar numa forma de abrir caminhos e de integrar os 141 municípios mato-grossenses,
que tipo de diálogo a gente pode construir com as prefeituras, quais são os programas que a gente pode desenvolver em parceria. Uma questão, tem duas questões aí, mapeamento, a gente precisa parar um pouco e falar assim, bom, o que temos em Mato Grosso? Qual é o raio-x do nosso setor cultura? E também qual é o nosso raio-x do setor esporte? Quais são os equipamentos que a gente dispõe? Qual é o perfil desse setor em cada município? Um estudo realmente para que possa nos subsidiar nos próximos anos na construção dessas políticas. E a outra questão infraestrutural, que a gente já sabe, é que é necessário a construção de uma infraestrutura justamente para que esse processo de interiorização possa se fortalecer. Então, por exemplo, se um artista, um grupo, ele é incentivado a criar um espetáculo de dança ou de música ou de outra linguagem, ele pode se apresentar aqui em Cuiabá, né? Agora temos o Teatro da Assembleia, o Teatro da Universidade, o Cine Teatro, etc. E depois, como ele pode levar esse espetáculo para os outros municípios, para o interior? Não existe infraestrutura. Então, isso a gente precisa pensar nisso. Como a gente pode construir infraestrutura em parceria com a União, em parceria com os municípios, para que essa infraestrutura se fortaleça e permita os artistas, permita que a comunidade, no fundo, amplie seus horizontes. Porque um menino de 10 anos, quando ele vai pela primeira vez ao teatro, ele assiste um espetáculo, aquilo ali transforma a vida dele para sempre. Pode ser um espetáculo de música, pode ser um espetáculo de artes cênicas. Aquilo ali pode mudar a vida dele. Não estou dizendo que ele, no sentido dele se tornar um músico, não. Ele como cidadão, ele sabe, ele ter acesso ao que os grandes compositores escreveram, ao que os grandes dramaturgos escreveram. Sabe, isso significa qualidade de vida. Isso está dentro do eixo Viver Bem do plano de governo do governador Pedro Táxi. Então, isso é muito importante que aconteça para que as pessoas tenham novos parâmetros e aí sim você começa a gerar demanda, você começa a gerar uma demanda que você vai qualificar depois, porque isso também é um aspecto importante, a qualificação dos profissionais do setor. Então, tudo isso a gente precisa... Estamos começando, mas eu estou aqui levantando alguns pontos que vão ser importantes nos próximos anos. Tem uma questão, Normal, que a gente quer trazer um pouquinho também, falar um pouquinho do esporte, né? A cultura é uma seara que a gente navega com mais tranquilidade, o senhor e eu. Mas a gente conversava um pouquinho, quer dizer, dessa sinergia clara e óbvia entre cultura e educação e não tão clara e perceptível da cultura com o esporte. Né? E o senhor vinha me colocando, quer dizer, eu percebo, por exemplo, a questão da qualificação de um jovem esportista com a qualificação de um jovem músico. A disciplina é a mesma, quer dizer, como é que é esse processo, né? Da gente, qual é essa sinergia? Como que o senhor vê essa sinergia entre esporte e cultura, por exemplo? Você sabe, ontem eu estava lendo a programação da conferência ABO, que é uma conferência que acontece no Reino Unido e reúne profissionais do setor de várias partes do mundo, desse mundo das orquestras, né? E uma das conferências é justamente como que a música de concerto pode aprender com o esporte. Como que clubes se reestruturaram, olha que loucura, como que clubes que estavam à margem, que estavam com dificuldade de captação de recursos, que estavam desvinculados da sociedade, clubes de basquete, clubes de futebol, como que eles conseguiram criar novos programas e conseguiram se inserir novamente no cotidiano da cidade, como que ganharam torcidas, que puderam se colocar dentro da importância do cotidiano das pessoas, etc. Então, assim, tem várias... Você já reservou a passagem? Não, infelizmente eu não vou poder ir, mas fiquei morrendo de vontade, nossa. E aí, assim, aquela mesa com especialistas e tal, um debate em um nível muito alto. Então, rapidamente, duas demandas reprimidas nas duas áreas se referem à qualificação. No esporte tem uma demanda reprimida muito grande por políticas públicas que investam na base, não só em categorias de base, mas nas crianças, nos jovens que têm vocação para o esporte, que têm talento, que têm vontade. Como construir isso? Como dar um apoio de diferentes formas para que ele possa seguir
E alguns, nesse percurso, vão se destacar e vão... e aí, nesse percurso, eles entram dentro de um novo contexto do esporte de alto rendimento. É a mesma coisa com a música. Você dá oportunidade para aquela criança que tem alguma vocação e ela vai. Aprender um instrumento, como praticar esporte, como você disse, desenvolve a disciplina, desenvolve principalmente para populações em área de risco, de baixa renda, você tira o jovem da rua, ou para praticar esporte ou para fazer cultura. E aí você desenvolve naquela pessoa o sentido de pertencimento. Ele, em vez de pertencer a uma gangue, ele vai pertencer a um clube. Em vez de pertencer a uma gangue, ele vai pertencer a uma orquestra. Ele vai começar a ser bem visto pela comunidade. Fala, pô, o cara é um fator multiplicador, inclusive. Pô, cara, ele joga naquele time. Ele começa a ganhar, a resgatar a sua dignidade pelo esporte ou pela cultura. Então, além de desenvolver capacidades cognitivas, sabe? A memória, a disciplina, você ter um objetivo na vida, sabe? Você persistir num objetivo, conquistar aquele objetivo, ou no esporte ou na cultura. Se ele não se tornar um profissional, tudo bem. Ele ganhou como cidadão. Isso aí que é o ponto. E assim, 99% das pessoas que entram nesses programas, elas vão ganhar como seres humanos. Aqueles poucos, aquele menos de 1% que se destacar porque tem uma vocação para aquilo, ele também precisa encontrar no Estado um programa de apoio. Porque senão você perde o talento, ou o que acontece muito no esporte, a pessoa vai para outra federação em outro estado que ela vai ter mais suporte. Então a gente vai exportando campeões, como a gente vai exportando artistas. Muitos artistas que também saem da curva, né? Aqui eles não encontram apoio. Então vão para outros estados, vão buscar outras oportunidades. É o caso do nosso nadador, né? Fernando Lima? Não. Me fugiu o nome dele agora. O sobrenome é Lima. Nadador, campeão, mato-grossense, se não me engano ele está nos Estados Unidos. Mas é comum, isso é comum, e no caso dele, ainda como assim, é muito alto mesmo, acho que aí é um problema já do Brasil, não é só uma coisa de Mato Grosso. E aí, nesse sentido, eu queria resgatar, se Narbal me permite, que ele quer fazer uma pergunta. Não, pode. Nós recebemos, há um tempo atrás, no Diário de Cuiabá, eu trabalhava lá, nós recebemos jornalistas jovens. E eles chegaram e se espantaram com o tamanho da editoria de cidades. Para eles, assim, o esporte é a editoria principal dos jornais, né? E os Estados Unidos vê o esporte como indústria geradora de emprego e renda, né? Então, se a gente acompanha, por exemplo, o campeonato americano, de futebol americano, colegial, universitário, para chegar no Super Bowl, que nós teremos em breve, quer dizer, é um grau de envolvimento econômico, financeiro, gerador de emprego, de renda, status social. Profissionalismo. Nós podemos, não obviamente do dia para a noite, mas nós podemos, por exemplo, trabalhar com o ensino fundamental, com o ensino médio, no sentido de facilitar esses campeonatos estaduais, das diferentes modalidades, também não ficar só no futebol, ou o senhor vê uma necessidade latente de começar, por exemplo, vamos buscar vocação e vamos trabalhar com o básico? Como é que é isso? São várias frentes de trabalho, né? Você tem os jogos estudantis agora que vão começar a acontecer. Enfim, você tem jogos que envolvem as escolas, você tem jogos que envolvem a comunidade, mas isso é uma frente de ação da Secretaria. Sim, esses jogos, a infraestrutura, a forma de fazer, sempre em parceria com os municípios, isso sim também pode ser melhorado, pode ser pensado de uma forma que amplie o acesso, que envolva mais a comunidade, etc, etc. Mas isso não exclui essa outra questão social, vamos dizer assim, né, de você abrir oportunidades do esporte com esse perfil de inclusão social, e isso não exclui também aí o esporte profissional, vamos dizer assim. Aí você está falando daquilo que a gente tem aqui que realmente pode chamar a atenção. Por exemplo, a final que a gente assistiu a semana passada da Copa Banco do Brasil de voleibol feminino. Vieram as atletas de maior destaque do voleibol feminino, o técnico Bernardinho esteve aqui conosco e tudo mais. Então, o que acontece? São eventos importantes do calendário nacional esportivo que contribuem para esse
despertar da paixão pelo esporte. Ali no ginásio, nos 2 dias, estava tomado, foi ali no Colégio São Gonçalo, estava tomado de jovens, tomado, assim. Eu fiquei impressionadíssimo quando acabavam os jogos, a criançada ficava ali em volta esperando as atletas voltarem para tirar foto, aquela coisa de ídolo mesmo. Então eu acho que é isso que, de repente, você cria uma referência lá em cima onde aquele jovem tem que buscar. Estímulo também, Um né? estímulo muito grande. Agora, tá claro, para você, por exemplo, transformar o futebol mato-grossense no futebol, sabe, de primeira divisão, é um processo muito complexo, que exige muito tempo, exige um diálogo transversal, mais uma vez, com os meios de comunicação, com as cidades, com os municípios, com os clubes, com as federações. Enfim, isso é um desafio permanente, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas eu acredito que é o desejo, né, de todos nós. A gente quer a gente quer torcer para o nosso time, né? A gente quer que o nosso time mato-grossense brilhe. Então, como que se faz isso, né? Além disso, existem limitações até onde o Estado vai e até onde isso é um negócio de interesse privado, sabe? Então, onde que está o interesse privado, onde está o interesse público, como isso pode se somar. E a discussão, no caso específico do futebol, você sabe, a gente podia ficar horas falando aqui, que envolve o Brasil todo, a legislação desportiva, etc. O Cláudio estava falando agora há pouco, inclusive, questão da cultura. O senhor e o Cláudio navegam tranquilamente até pela formação do Cláudio e pela formação do senhor. Mas o futebol tem essas nuances, essas questões mesmo, né? Assim como na cultura, nós falamos agora há pouco da questão do conselho, de pessoas bem intencionadas e aquelas outras que foram identificadas no ano passado na operação da Polícia Federal. No esporte e no futebol, naturalmente, também tem. Mas eu acho que, mesmo com essa sua chegada agora, absorvendo a parte do esporte, com a companhia do Shinohara, né, de repente tentar, de uma certa forma, que avance um pouco mais na questão do futebol. Porque em todos os estados, na maioria dos estados, nós temos aí clubes representados na primeira divisão, né? Nós temos 27 estados, são 24, né? Mas em alguns estados, 4, 5 clubes, outros 2, 1 clube, em alguns nenhum. Agora nós não estivemos nem na segunda divisão, agora que nós estamos resgatando através do Lucas, que é lá do interior do estado. Então alguma coisa tem como ser feita. Sabe o que eu queria deixar claro aqui, que é importante, que nós estamos trabalhando para que nenhum setor, para que o esporte não perca absolutamente 1 centímetro das suas conquistas. E também a cultura. Então, as pessoas vão perceber isso com o tempo, que essa nova infraestrutura que a gente está desenhando e os programas que nós vamos criar, especialmente na área do esporte, eles virão para melhor. Então, um desafio inicial, as pessoas dos 2 setores ficaram com a impressão enfim, não defendiam essa fusão, né? As pessoas não queriam essa fusão. Então, eu estou tendo um cuidado muito grande. Menosprezo, né? Vamos dizer assim. Você tem um caderno de esporte no jornal, né? Você tem uma secretaria de esporte. Mas a gente eu estou explicando que essa fusão ela faz muito sentido, principalmente na área administrativa. Então, você tem uma área de apoio sistêmico, que ela cuida dos convênios, do orçamento, etc., contratos e toda da máquina pública. Essa estrutura, ela pode atender todas as duas 2 áreas, entende? Então, só nessa construção da área sistema você já ganhou muito de otimização de recursos. A questão da estrutura mesmo, de logística também, não? Tem muita estrutura de logística, o espaço físico, etc. Então, tem várias coisas que realmente faz sentido e que a gente vai economizar dinheiro público nisso, né? E as áreas fins, como a gente chama, a gente está estruturando, a gente está buscando uma estruturação melhor, para que ela funcione melhor. Então, não quero só ficar aqui no blá, 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 assim, eu quero que daqui a pouco as pessoas vão sentir na prática que as secretarias vão continuar funcionando bem, não, elas vão funcionar melhor do que antes, com uma nova filosofia, com novas políticas. E os eventos, como eu tinha falado antes, e o Cláudio acho que me chegou a tocar nisso, com relação aos eventos culturais do interior, as feiras, como por exemplo o evento de Chapada, os eventos das festas indígenas, vão ocorrer esse ano? Então, esse é um ano atípico, né? Um ano de reforma administrativa e um ano de crise financeira. Só por aí, assim, já
é um ano que a gente não Alguma pode... coisa vai ser suprimida. A gente não pode ter grandes expectativas porque a gente não tem recursos. E uma das coisas que assim, eu queria realmente levar adiante é não prometer nada que não possa ser cumprido, sabe? Assumir compromissos que realmente estejam dentro da realidade. É melhor dizer de cara, olha, não dá, porque não tem recurso ou por aí, do que não, vamos ver e vai e fica criando aquela expectativa de uma coisa que não vai acontecer. Não é por minha vontade, vontade do governador, é porque não dá. Porque tem uma crise e ficou um rombo, vocês viram, de 1 bilhão e 700 milhões. Como é que você administra isso? Está todo mundo lá quebrando a cabeça. A gente está com problemas graves, estruturais graves, problemas graves na área da saúde, graves na área da educação, infraestrutura, entendeu? Então, assim, não estou menosprezando, a gente tem que ter isso, mas eu também não posso fechar os olhos para a realidade que a gente vive. Então, é um ano atípico, é um ano que a gente tem que ter calma, é um ano de parcerias, arrumar a casa, e aí, pouco a pouco, o nosso orçamento, eu tenho muita convicção que ele vai subir, porque não é possível, a gente não vai conseguir desenvolver, a gente não vai conseguir cair, não vai. Tem como, né? Não vai. E assim, também não tem sentido você ter uma estrutura administrativa lá para fazer o quê? Né? Você tem que ter recursos para... Mas eu entendo que não é o momento de tocar nesse assunto, porque... A gente, enfim, tem que arrumar a casa, regular as finanças para depois poder crescer com solidez. Nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, eu não vi o tempo passar, né? Mas tem um assunto que é extremamente delicado, que é justamente essa questão de recursos, apoios para isso ou para aquilo ou outro. E o senhor falou rapidamente sobre o PROAC. Eu queria que o senhor falasse mais detidamente um pouquinho sobre o assunto. Quer dizer... e também, se possível, do próprio Bolsa Atleta, que talvez seja, acho que uma das verbas mais importantes dentro da Secretaria, que chega à ponta, né? Como é que isso vem sendo repensado? Até que ponto vocês já desenvolveram? Porque houve uma equipe de transição extremamente competente, pelo que a gente pôde sentir no plano de gestão, que sabia o que estava falando. É verdade. Né? Então, o que isso facilita nesse processo de construção? O que podemos esperar, de certa forma? Olha, o PROAC, o senhor falou assim, a ideia é que você saia no primeiro semestre. Né? Como que está isso exatamente para que o produtor cultural que está nos assistindo, o artista que está nos assistindo, tenha assim, um horizonte de como que ele pode esperar, o que ele pode contar, até que ponto efetivamente a gente... Bom, são duas frentes são duas ferramentas de desenvolvimento das duas áreas, né? Legítimas, que inclusive acontecem em outras áreas como ciência e tecnologia. Então, referente ao Bolsa Atleta, dentro do nosso 100 dias, a gente tem o levantamento da atual, o levantamento não da atual, do que aconteceu com o Bolsa Atleta nos últimos 3 anos, onde não foi pago. Então, a gente já está pouco a pouco conversando com as federações e tudo indica, esse estudo vai ser enviado à Controladoria Geral, para que a gente possa ter uma definição a respeito da materialidade do compromisso assumido. Existia um compromisso assumido legal, e aí como é que o Estado se posiciona com relação a isso? Se vai pagar atrasados ou se não vai. Mas o que é fato é que daqui para frente, eu estou dizendo assim, para resolver os 3 anos que passaram de Bolsa Atleta. Daqui para frente, a gente vai rediscutir o desenho do Bolsa Atleta com as federações. Então, o Bolsa Atleta ele vai ganhar um novo perfil, com novos valores, com uma nova abordagem que vai estar de acordo com a nova política pública para o esporte do novo governo. O mesmo com a cultura. O PROAC vai ser um novo PROAC, com novos parâmetros que estejam convergindo para as novas políticas. O senhor vê um sistema híbrido, onde a gente tem isenção fiscal e prêmio, ou o senhor vê um sistema de premiação diretamente, como o Blar implantou? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou fazer 3 curtas-metragens, e o valor que eu tenho para curta-metragem é X. Ou nós vamos fazer um sistema híbrido onde você vai poder apresentar o seu projeto e captar recursos junto à iniciativa privada. O senhor tem isso claro na cabeça ou ainda não? Não, isso é um ponto importante da discussão. É um ponto importante. Como vai ser feito esse desenho, porque isso passa... existe um problema legal ali no fundo, como ele está desenhado. Isso o nosso setor jurídico está estudando, a gente vai abrir essa discussão com a Fazenda
isso precisa ser visto, qual assim se esse desenho realmente ele pode existir como ele está. Então, a partir dessa opinião técnica de advogados, de técnicos das duas áreas, a gente pode seguir. Particularmente, acho importante que o artista tenha o recurso em mãos para desenvolver seu projeto, porque eu acho que a contrapartida ela pode se dar de várias outras formas, não necessariamente a captação de recursos. Acho muito complicado você falar assim, olha, seu projeto custa R$10, eu te dou 5 e você vai buscar 5 no mercado. É muito difícil. Eu sei porque eu estava nesse mercado até pouco tempo. Do outro lado do balcão, né? É muito difícil, ainda mais em Mato Grosso, que você não tem a tradição mercado. dessa... Não é tradição, você não tem uma econômica, você não tem empresas que possam, por exemplo, são poucas empresas que têm o caixa para isso. Tributado pelo lucro líquido. Que são tributados no lucro real, e que declaram lucro e que podem aportar recursos pela Lei Rouanet, por exemplo. São poucas. Então você, ou essa coisa do ICMS, como era antigamente e tudo mais. Eu não sei, aí é uma questão, eu estou dizendo uma opinião pessoal minha que eu quero discutir com a sociedade, com os setores, com o conselho, mas eu como artista, eu já sofri muito nesse processo de captação de recursos e eu acho que a gente pode pensar no modelo onde, sabe, por exemplo, você conhece um PROAC, tem valores inadequados ali. Sim. Sim, você vai um valor X para você fazer um super festival, sabe? Um valor mínimo. Aí um valor X para você fazer um filme, sabe? Então não funciona. Então a gente tem que repensar isso. Como que a gente vai fazer realmente para as coisas acontecerem? Não só aumentar o recurso, claro que a gente quer isso, mas como redesenhar esse programa para que ele possa de fato servir como uma mola propulsora do setor. Além, claro, não estou nem mencionando já porque na minha cabeça já é uma coisa clara, que o processo tenha que ser transparente e que os projetos sejam acompanhados e que as contas sejam prestadas. Ainda bem, eu queria falar uma coisa aqui para as pessoas que estiverem nos assistindo. Procurem saber quem tem projeto, quem executou o projeto com a Secretaria de Cultura, procura saber se a sua situação está regular. Entre em contato com a secretaria e para saber, olha, eu prestei contas, minhas contas estão aprovadas, porque nós temos mais de 700 proponentes que estão com pendências, ou pendências simples que podem ser resolvidas, mas a pendência simples pode virar uma coisa complicada porque o projeto pode entrar em tomada de contas. Tomadas de conta especial. E aí, quase insanável, né? Não, é sempre sanável, mas a pessoa fica inadimplente. Então, nós estamos falando de projetos que têm 6 anos, 5 anos, quer dizer, a nota fiscal... de projeto de 99. Quer dizer... De projeto de muitos anos. Então, mas são dívidas, são situações que não prescrevem. As pessoas têm que tomar providências. Então, como tem projetos que estão há muito tempo sem prestar contas, a secretaria, o conselho, não consegue mais entrar em contato com a pessoa mudou de endereço, mudou de telefone. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está pedindo, a gente está ligando, correndo atrás das pessoas para que elas venham na secretaria e resolvam suas vidas para que elas possam continuar trabalhando normalmente nos próximos programas que a gente vai criar. A gente não quer criar, não é uma coisa assim policialesca, punitiva, não. A gente quer que as pessoas resolvam seus problemas. Eu estou falando de 700 proponentes. Assim, é uma coisa muito grande. Muito, muito difícil. E muitos já foram para a controladoria, ou muitos já estão no Tribunal de Contas. Sabe? Então, é uma situação delicada que as pessoas precisam resolver. E chegar na secretaria e tomar as providências para continuarem trabalhando nos novos PROACs que virão aí pelo futuro. Secretário, infelizmente, nós já extrapolamos o nosso tempo, já terminamos aqui, não conseguimos mais seguir, né? Mas, enfim, as discussões foram boas. Eu espero contar com a visita do senhor, assim, depois dos 100 dias, por exemplo, a gente voltar a fazer um balanço de como foi, o que foi possível atingir, o que ainda está pendente. E estamos à disposição, a casa está aberta, a porta aqui não tem chave, o senhor pode chegar e será um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu queria deixar assim, o microfone aberto para o senhor colocar alguma coisa que porventura a gente não tenha falado, que seja necessário dizer, para a gente poder encerrar o programa. Eu acho que para terminar eu só queria enfatizar as duas
as duas pedras de toque dessa atual gestão, que é a transparência e o diálogo. Então, a minha intenção, a intenção do governo é construir políticas públicas a partir do diálogo permanente com a sociedade. E daqui para frente a gente quer construir políticas onde a transparência seja a principal qualidade. Políticas onde os projetos sejam selecionados. A gente quer... o objetivo, eu sei que vai ser difícil, eu sei, mas o objetivo é quebrar com a lógica do balcão, do favor. Não é favor para um, favor para outro, vou apoiar você porque você é meu amigo, ou porque você... Não. A gente quer seguir pelo caminho da transparência, criar programas, seleções abertas, transparentes, para que todos possam ter acesso aos recursos. Como diz o governador Pedro Taques, a intenção é que nenhum mato-grossense fique para trás, para que a gente traga todo mundo para o processo, até a pessoa mais simples que está no município mais afastado, para que ela sinta que ela também tem ali, nos programas de apoio, uma oportunidade de desenvolver as suas ideias. Grato, secretário. Grato, Narbal, pela presença, pelas perguntas. Obrigado, Cláudio, e agradecer mais uma vez ao telespectador e também ao secretário, né, pela sua exposição aqui. A gente está torcendo para que tudo dê certo. Obrigado. Grato a você pela sua audiência. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento na nossa programação e lembre-se, a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos e o que nós fazemos aqui é para você, cidadão. A transparência dessa casa, a democracia, passa por aqui e altera a sua vida. Fiquem com Deus.